Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, hoje nós vamos falar da placa R1, da placa que determina a parada obrigatória. Vamos esclarecer aonde ela consta por meio da Resolução 180 do CONTRAN, que aprova o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Vamos tecer comentários a respeito do seu significado, bem como os princípios de utilização dessa sinalização. Vamos esclarecer o seu posicionamento na via e vamos dar exemplo da sua aplicação na prática, bem como esclarecer o seu relacionamento com outras sinalizações previstas na legislação de trânsito. No caso do desrespeito a essa sinalização, aonde se encontra legalmente o enquadramento dessa infração? Vejam, por determinação legal, nós temos um Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. A Resolução 180, de 26 de agosto de 2005, aprovou o volume 1 de sinalização vertical de regulamentação do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Vertical porque nós temos a sinalização horizontal e dentre a sinalização vertical encontra-se a placa de parada obrigatória, o R1, que é o código utilizado para a identificação dessa sinalização, e é sobre ela que vamos tecer comentários a fim de que vocês se familiarizem com esta sinalização de trânsito. Tá, Walter, mas o que significa esta placa? Bom, ela assinala ao condutor que ele deve, veja que eu coloquei aqui em destaque para assimilar melhor essas explicações. O condutor ele deve parar o seu veículo antes de entrar ou cruzar uma via, sempre que estiver essa sinalização. É uma dúvida recorrente, são muitos os questionamentos acerca dessa sinalização, porque muitos motoristas, por ter tido a sua formação deficiente, acham que essa placa ela é de advertência. Não, na verdade é obrigatória a parada e por isso nós colocamos aqui a palavra deve parar seu veículo antes ou do cruzamento aí da via da pista, antes de entrar ou cruzar a via ou pista, como vocês queiram. Falamos do significado, obrigatoriamente temos que falar dos princípios que norteiam a utilização dessa sinalização. Veja, o sinal previsto lá na placa R1 deve ser, mais uma vez colocamos aqui em destaque, deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar a regra geral de direito de passagem que está prevista, está contida lá no artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Apenas para conhecimento, o artigo 29 do CTB está lá no capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. E logo no início, na primeira parte do artigo 29, ele diz que o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá, e aí ele traz um rol taxativo das normas de circulação apenas para o conhecimento dos senhores. Que em sua continuação, quanto aos princípios de utilização aqui da R1, nós temos que, se o uso desse emplacamento deve se restringir, vejam, às situações em que a parada de veículos for realmente necessária. Então aqui o legislador ele nos traz aí um alerta para o uso indiscriminado dessa sinalização. Então veja, deve ser utilizado em situações que a parada de veículos seja de fato, ou seja, realmente necessária.
sendo insuficiente, quando for o caso de ser insuficiente, ou perigosa, a simples redução de velocidade. Isto porque em algumas vias que transitamos, nós percebemos com grande frequência a sinalização nos orientando a diminuir a velocidade do veículo. E ele continua, ou quando ocorrer uma das condições abaixo. E aí nós elencamos para ficar melhor a compreensão. Veja, quais situações abaixo? Onde o risco potencial ou a ocorrência de acidentes demonstre sua necessidade. Então nós temos uma bifurcação ou um cruzamento, né, em que tem-se notícia de grandes números de ocorrências de trânsito. Então, neste caso, ao invés do poder público local, colocar apenas o induzimento da redução de velocidade, se faz necessário que utilize a placa de parada obrigatória R1. Ou ainda, nas interseções, deixa eu grifar aqui para você saber exatamente onde nós estamos, sem controle por semáforo. Então, neste caso, seria necessário a utilização da placa de parada obrigatória em área que tenha grande número de interseções semaforizadas, tudo bem? Recomenda-se o uso ainda naqueles locais de passagem de nível não semaforizadas, ou seja, que não tenha semáforo, seria obrigatória também, ou ao menos recomendado, a utilização da placa de parada obrigatória R1. Ou ainda, nas vias transversais, junto a interseções com vias consideradas preferenciais, deve-se usar igualmente. Devido ao quê? Devido às suas condições geométricas de volume de tráfego ou continuidade física. E por último, em interseções em que a via considerada secundária apresenta visibilidade restrita. Então, para que o motorista tenha algumas precauções e possa melhor visualizar, seria interessante obrigá-lo a fazer a parada e aí ele analisaria com mais calma toda a situação em uma interseções em que a via considerada secundária apresente uma mal visibilidade. Dito isto, cabe a gente esclarecer aqui o posicionamento, aonde essa sinalização deve ser afixada. Vejam, a placa R1, parada obrigatória, ela deve ser colocada no lado direito da via ou pista, né? No lado direito da via ou pista, isso facilita a visibilidade pelos motoristas, pelos condutores. Abaixo nós já vamos demonstrar um exemplo disso. O mais próximo possível do ponto de parada do veículo. Veja o outro exemplo, em pistas com sentido único de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade, ela pode sim ser colocada do lado esquerdo, mas o ideal é que seja colocada sempre do lado direito para facilitar a visibilidade do motorista. O outro exemplo é que em pistas com sentido único de circulação, com duas ou mais faixas de trânsito, com grande volume de tráfego, recomenda-se o uso da placa contendo o sinal R1 em ambos os lados, para deixar claro para o motorista que se trata de uma parada obrigatória. Essas informações a seguir servem para utilizar, você de posse desses conhecimentos e sabendo que existe o manual, caso seja autuado, nós já vamos mostrar sobre a autuação a respeito dessa parada obrigatória, dessa placa de parada obrigatória, e aí você deve analisar todas essas situações para saber se o poder público cumpriu. No caso de um descumprimento, a autuação aplicada nesses casos ela é irregular e por isso cabe recurso aí contra uma eventual multa. Veja, quando a via secundária interceptar a via que tem preferência, preste atenção aqui, de passagem em ângulo agudo, a posição da placa R1 deve ser tal que não gere dúvidas aos usuários.
Então, se você estiver numa situação dessa e viu que não compreendeu de forma clara, é o caso aqui de contestar eventuais autuações. Daí a importância de se conhecer a sinalização de trânsito. Outra informação importante, em vias urbanas, a placa ela deve ser colocada no máximo a 10 metros do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal. Já vou te mostrar uma imagem e você compreenderá todas essas explicações melhor. Ou ainda, em vias rurais, a placa igualmente deve ser colocada no mínimo a 1,5 metro e no máximo a 15 metros do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal. A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. Nós temos vários exemplos nas marginais em que tem um arco e a placa fica posta na frente do motorista. Vejamos os exemplos aqui de aplicação dessa sinalização na prática. Então veja, sempre recomendado aonde? Do lado direito do motorista. Nesse caso, o condutor vem nesse sentido, evidentemente que a placa ficará aqui do seu lado direito. Veja o outro exemplo aqui nessa pista. No caso, o motorista está nesse sentido, a placa está aqui do seu lado direito. E aí, sucessivamente em todas as ilustrações que nós colocamos aqui para vocês compreender melhor toda essa situação. Outro exemplo, vejamos aqui em uma figura mais nítida para a sua compreensão. Neste caso, veja a metragem aqui, cumprida corretamente até o bordo da pista, o local da sinalização da placa e o sentido em que o motorista teria que ir. Neste caso, igualmente, está aqui a metragem estipulada pela legislação, né? A colocação da placa pare, parada obrigatória R1, e o sentido aqui da via. Nas vias rurais não comporta muitas explicações além daquilo que nós já falamos. Veja, o sentido aqui de tráfego e a colocação da placa aparece sempre do lado direito do motorista. Veja mais um exemplo aqui do sentido de tráfego e a colocação da via igualmente da maneira que explicamos na forma e nas áreas e vias urbanas. Vamos esclarecer o relacionamento dessa sinalização com outras sinalizações de trânsito. Essa sinalização, a placa R1 de parada obrigatória, ela poderá vir acompanhada, ou seja, juntamente por aquelas linhas de retenção, em que tem uma linha que o veículo não pode ultrapassar por uma questão de segurança, ou ainda por aquela legenda escrita no chão, né, para vocês compreenderem melhor, escrito na pista, pare. Então tem a palavra pare, é ali que você deve parar o seu veículo, reter o seu veículo naquela linha de retenção. Além disso, está disposto no solo, você também consegue visualizar a sinalização por meio de placas. Outra situação é quando não for possível garantir a distância de visibilidade do sinal R1, veja, deve ser colocada antes uma placa contendo o sinal A15, parada obrigatória à frente. É isso que significa o sinal A15, que certamente nós iremos debater em uma outra oportunidade. Mas apenas para diferenciar, o sinal de A15 ela é parada obrigatória, só que à frente, que pode ser completado por informação indicando a distância do ponto de parada, a tantos metros, enfim, esse tipo de informações. Dissemos tudo isso, agora, Walter, e se eu descumprir essa sinalização? No caso do motorista que descumpre essa sinalização, tem o enquadramento apropriado para ele. Veja, o desrespeito ao sinal R1, parada obrigatória, caracteriza uma infração de trânsito que está prevista lá no artigo 208 do CTB. O artigo 208, ele diz o seguinte, ele comporta 3 infrações de trânsito. A primeira delas não é só em relação a essa placa, a primeira delas é avançar o sinal vermelho do semáforo, também está aqui previsto no
artigo 208, porque trata-se de uma parada obrigatória. No segundo caso, é a desobediência à sinalização vertical de regulamentação. Acabamos de falar, a placa R1, parada obrigatória. Ou ainda, aquela parada de alfândega, né? E a terceira é a desobediência ao sinal de parada obrigatória. Aqui, quando o agente de trânsito determina que você pare por meio daquele apito conhecido como silvio breve, né? Mas não é aqui diferentemente daquela de transpor o bloqueio policial. Aqui é uma determinação de parada obrigatória. Então, nesse caso, aconteceu a desobediência, você também, como condutor, poderá ser enquadrado na sanção prevista no artigo 208 do CTB. Caso você tenha interesse ou tenha sido autuado, multado, como queiram, eu tenho um acervo de modelos de recursos já prontos, com a legislação específica, a jurisprudência, já fora utilizado em casos reais, basta você colocar seus dados, imprimir, assinar e interpor esse recurso. Eu vou deixar o link para você fazer a aquisição na descrição desse vídeo. Veja, você vai comprar, eu vou receber a notificação de que você comprou e eu vou te mandar um link. Você receberá informações iniciais, posterior eu te mando um link para você acessar os modelos em formato Word, totalmente editável, de qualquer lugar, por meio de tablet, celular, computador, enfim. Essas foram as explicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.